Nesse momento histórico que passamos, que é um momento punitivo, um momento em que só a acusação tem vez e voz, e que nós podemos ver que, através desse espaço ocupado pela Abracrim no Brasil inteiro, eu tomei uma decisão há 2 anos e meio atrás, quando vi os excessos crescerem de forma exponencial pelo Brasil afora. Eu tomei uma decisão de falar pelo Brasil. Eu não sou dono da verdade, mas eu acho que tem uma advocacia militante de tantos anos, e o enfrentamento que faço em prol da liberdade, em prol das hipóteses que eu acredito do que é ser um Estado democrático de direito, da preservação necessária de um poder judiciário independente, e resolvi fazer então me colocar à disposição para falar pelo Brasil. E tenho falado 1, 2, 3 vezes por mês, nos mais diferentes estados, e sempre com uma voz que eu diria única, que é a voz necessária. O que a Abracrim faz hoje, eu quero parabenizar. Minas Gerais está fortalecendo essa associação, muitas vezes ocupando o espaço que deveria ser da Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente o Conselho Federal, que falta muitas vezes nos momentos graves pelos quais passamos. Mas o nosso interesse não é um interesse, pelo menos o meu, e jamais fiz política de ordem, não é interesse de classe, é o interesse de discutir a sociedade brasileira, porque nós vivemos um momento em que esse grupo que se apoderou do poder no Brasil, que se apoderou do poder judiciário, que se apoderou do Ministério Público Federal, apoiado pela grande mídia, pela mídia opressiva, fez com que fizéssemos uma divisão maniqueísta, simplória, de que quem está contra os excessos, quem tem a disposição ou a coragem ou a lucidez de apontar os excessos, e os excessos existem borbulhantes, são pessoas que estão contra o combate à corrupção ou contra esse momento necessário de profilaxia do Estado Nacional. Eu tenho uma preocupação muito grande, meus queridos colegas advogados de Minas Gerais. Sou mineiro, tenho em mim um orgulho enorme. Eu costumo brincar que eu saí de Minas Gerais, mas Minas Gerais não sai de mim, e tenho a felicidade de ser cruzeirense, então é diferente. E quando chego aqui em Minas Gerais e vejo a necessidade que temos de fazer um enfrentamento necessário desses abusos, eu penso que começo a ter cada vez mais a resposta de partes diferentes da sociedade. Meu querido Fernando Ortega, colega de UNB, eu me lembro que quando comecei a correr o país fazendo essas mesmas reflexões, eu não sou dono da verdade, mas tenho 35 anos de advocacia criminal e penso que tenho autoridade para dizer o que penso. Quando comecei a dizer, eu era quase uma voz isolada em alguns pontos do país. De repente, quando essa operação, que é importantíssima, nós vamos falar aqui da delação premiada e da presunção de inocência, mas é necessário que se faça o preâmbulo do momento que nós passamos no país. Quando essa operação começou a chegar de forma capilarizada nos mais diversos órgãos diferentes do país, nós começamos a ver uma mudança do humor, principalmente da grande imprensa e do grande capital. Essa é a realidade. Eu me lembro que um dia acordei de manhã e tinha um editorial do Estado de São Paulo falando o que eu falava há 2 anos. Fui ler Reinaldo Azevedo falando o que eu falava há 2 anos. No outro dia a mesma coisa. Eu pensei, será que eu estou errado? Porque me senti perplexo, porque nós temos que saber que
que essa operação tem uma importância fundamental. Descobriu, desnudou uma capilaridade de corrupção que ninguém poderia imaginar. Eu sou um defensor, evidentemente, da Operação Lava Jato, das vantagens que ela trouxe no enfrentamento da corrupção no Brasil. Mas o que eu costumo dizer, e já disse aqui nesse auditório, é que como fazer o enfrentamento à corrupção é que vai mostrar que país nós seremos do outro lado. Escrevi há 2 anos e meio atrás, na Folha de São Paulo, um artigo chamado Que País Queremos? Que é interessante, porque eu dizia lá, e serve para agora. Nós todos queremos o enfrentamento. Eu não permito que delegado algum, que juiz algum, que procurador algum venha dizer que quer o enfrentamento mais do que eu, mais do que qualquer advogado aqui de Belo Horizonte, da Abracrim ou fora dela. No entanto, como fazer esse enfrentamento vai definir qual país sairemos do outro lado. Se fizermos esse mesmo enfrentamento, que está sendo feito pela Lava Jato, mas sem os excessos, sem a prisão preventiva virar a regra, sem a delação ser esse monstro que criaram e que estão destruindo o Instituto da Delação Premiada. Se fizermos o enfrentamento, preservando os direitos e garantias individuais, preservando as garantias constitucionais, que não fomos nós que colocamos na Constituição, foram séculos de civilização, através do contato com outros povos. Se fizermos isso, nós sairemos do outro lado um país melhor, mais solidário e mais justo. Se, no entanto, fizermos como quer parte desses senhores detentores da Operação Lava Jato, nós sairemos um país obscurantista. Nós vimos ontem, e eu escrevi sobre isso hoje, e está nas mídias sociais, algo avassalador para um Estado democrático de direito. O juiz que tem jurisdição nacional da República de Curitiba, onde tem um Código de Processo Penal próprio, esse juiz, ontem, numa solenidade nacional com a presença do presidente da República, ele teve a ousadia, a coragem, a insensatez de falar ao presidente da República: influencie com o poder do Poder Executivo, com o poder da Presidência da República, o Poder Judiciário, para que não se mude a decisão da presunção de inocência. Isso é absolutamente vergonhoso. A ordem tem que se manifestar, a Abracrim tem que se manifestar. É uma tentativa de colocar de joelhos o Poder Judiciário. Se eu, que fui o advogado que tive a sorte, a felicidade e a honra de defender a ADC 43 no Supremo Tribunal Federal, em nome de um partido pequeno, que vou contar essa história para vocês, para defender a necessidade da presunção de inocência, se eu falo isso, eu corro o risco de ser processado por esses senhores da Lava Jato por obstrução de justiça. No entanto, o juiz em rede nacional, por se julgar dono da verdade e dono dos meios de comunicação de massa, tem a coragem, a ousadia e a insensatez de propor ao presidente da República que interfira junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso não é escândalo. E o CNJ nada faz. E a sociedade nada faz. E cadê a OAB? Eu quero ver a Abracrim se manifestar sobre isso. Eu hoje, às 6 da manhã, vindo para cá, confesso que sem dormir, porque era muito cedo para sair, resolvi escrever um pequeno texto fazendo uma crítica efetiva a essa troca absoluta de controle entre os poderes estabelecidos. Nós vivemos um momento em que nós temos um poder legislativo de 4, um poder legislativo sem nenhuma força por ter os seus principais líderes investigados, e tem que ser investigado, ninguém está acima da lei, mas tem que ter um prazo. O Ministério Público não pode ter absoluto controle da razão nacional, da agenda nacional. Nós temos um executivo sem legitimidade, através desse momento trágico em que o nosso presidente da República assumiu um poder após
um impeachment estranho, sem crime. Então nós temos esse superpoder judiciário coordenando o país. Um superpoder judiciário que não está só, não é um ativismo judiciário, é uma hipótese de legislar. É uma hipótese que nós temos que ter uma preocupação real com a manutenção mínima da estabilidade entre os poderes. Eu, ao enfrentar essa questão hoje pela manhã, e mudei um pouco o que eu ia falar aqui, eu nunca sei muito o que vou falar, evidentemente, depende um pouco do que está acontecendo, mas quando vi o juiz ter a ousadia de propor ao presidente da República que interfira junto ao Supremo Tribunal Federal, para que pudesse mudar exatamente o objetivo dessa palestra, que é falar sobre a presunção de inocência. E o que é, meus queridos amigos, o princípio da presunção de inocência, que era o objeto central dessa palestra, e ficou secundário. Porque agora o mais importante é a ousadia e a insensatez desse juiz que se julga acima do Supremo Tribunal Federal. Vocês imaginam o que ocorreu numa quarta-feira modorrenta, julgamento do Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus, um recurso de defesa? O Supremo Tribunal resolve afastar a presunção de inocência num habeas corpus de defesa. E vejam bem, o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo, nenhum poder pode ser absoluto. A presunção de inocência é uma causa perda da Constituição, que só poderia ser afastada via constituinte originária. Mas não, com o aplauso da grande mídia, com a orquestração da mídia nacional, que nós temos hoje, todos nós sabemos, nós que estudamos às vezes de madrugada e varamos noite, mas nós temos 4 grandes autores e comentadores do Código de Processo Penal e do Direito Penal brasileiro, que é o Camarote, a Cristiana Lobo, o Merval Pereira e mais a Natucha. É a Globo News, que coordena o imaginário político penal nacional. Então, nesse momento em que nós fazemos esse enfrentamento, nós temos que ter uma preocupação real como estamos vivendo esta realidade. Eu tenho, meus queridos amigos, andado pelo país para falar sobre quase um dogma, que é a presunção de inocência. O ministro Celso de Mello, na autoridade que tem de decano, ele diz o seguinte: bastava um só ser injustiçado, ser comprovado que depois foi processado, condenado e cumpriu pena sem a culpa comprovada e firmada, que valeria a pena brigar pelo princípio da presunção de inocência. Mas eu não digo de um. Nós temos, oficialmente, o 3º maior número de presos do Brasil. Provavelmente somos o 2º. Jamais chegaremos em primeiro lugar, porque os Estados Unidos é imbatível. Existe uma cultura da prisão incrível, como tem pessoas que ainda hoje colocam os Estados Unidos como algum tipo de parâmetro no direito penal. Um país que tem Guantánamo, com pessoas presas, não é sem culpa formada não, é sem processo. E que tiver a ousadia de propor, por exemplo, que mandasse alguns prisioneiros de Guantánamo para o Brasil, ou para outros países, desde que pudessem interferir na coordenação daqueles prisioneiros. Então, esse país, esqueçamos os Estados Unidos. O Brasil seria talvez o primeiro país de número de prisioneiros, sendo que mais da metade é preso provisório. E quando eu vou para a tribuna do Supremo com muita honra, para defender o princípio da presunção de inocência, estarrecido, e disse da tribuna que julgava que já aquela idade, com tanto tempo de Supremo Tribunal Federal, eu estivesse na tribuna do Supremo para defender a hipótese de não haver mais pena de prisão, salvo nos casos excepcionalíssimos, mas estava ali enfrentando um Supremo reacionário, um Supremo pautado pela grande mídia opressiva,
Um Supremo que voltou atrás e que extinguiu o princípio de presunção de inocência e que mais estabeleceu a necessidade da prisão após o 2º grau de jurisdição. Eu peço que cada um dos meus queridos colegas, advogados ou estudantes, façam uma reflexão sobre a gravidade do que é isso. A grande mídia nacional comprou essa história desse julgamento, como se nós estivéssemos defendendo os empresários que poderiam ser presos pela Operação Lava Jato. Tudo é Operação Lava Jato. O Brasil virou um país monotemático, um país sem inteligência. Eu fui discutir uma vez abuso de autoridade com a vice-presidente da Instituto, Associação dos Juízes Federais. O tema era abuso de autoridade e ele começou dizendo, estamos aqui discutindo o projeto Renan. Eu falei, como projeto Renan? Esse é um projeto que existe há 10 anos no Congresso Nacional. É um projeto que foi escrito pelo ministro Teori, quando o ministro Gilmar era presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas criaram a imagem, a impressão, passaram com falta de lealdade intelectual, de que era contra a Lava Jato. Lava Jato nem existia. Então, quando nós começamos a discutir a questão específica da presunção de inocência, você começa a notar que há uma deturpação de ideias grave, uma deturpação de ideias que quer mostrar com que esse projeto fosse, essa ideia fosse para poder preservar, prender 10, 15 e favorecer alguns grandes empresários. Ora, os empresários serão presos sim, para regozijo íntimo dessa grande patuleia nacional que vive do que vê na Globo e nas televisões. Mas na realidade, para minha felicidade, se apresentaram como amicus curiae várias defensorias do Brasil inteiro. Uma menina valiosa, defensora do Rio de Janeiro, que veio mostrar que só do estado de São Paulo, em determinados tipos de crime, o Superior Tribunal de Justiça chega a mudar 36% das condenações. O que significa que de 100 pessoas que estão presas, 36% estavam presas de forma indevida. Eu não consigo entender quem faz direito, quem estudou direito e que não se horroriza com esses dados. Eu não consigo entender o meu Supremo Tribunal Federal. Digo o meu com o carinho de quem advoga lá há 35 anos, mas já não o reconheço. É um outro Supremo. Nós temos hoje 2 Supremos Tribunais, temos a 2ª turma e temos a 1ª turma. Uma justiça lotérica. Imagino a insegurança do jurisdicionado vendo esses julgamentos. Esse julgamento específico, que agora, ontem, o ministro Marco Aurélio pediu o julgamento do mérito. E vejam, meus queridos amigos, quando assumi esse caso, precisava ter legitimidade para estar na tribuna nesse questionamento e procurei um partido pequeno, o PEN, Partido Ecológico Nacional, que tinha 3 deputados. Era difícil achar um partido que não tivesse nenhum deputado processado, então procurei um que tinha 3. Entramos com a ação direta de constitucionalidade. Nesta ação, fui à tribuna, defendendo em nome de todos, sendo questionado pela grande mídia como se estivesse fazendo algum tipo de trabalho, e não estava. Eu tenho 18 clientes da Lava Jato, nenhum é beneficiado por essa ação. Poderia ser, é uma tese, mas os meus clientes têm foro, e os que têm foro não se beneficiam dela. Eu estava ali falando em nome dos milhares e milhares de desassistidos, sem rosto, sem defesa e sem nome, que é a grande massa do processo penal nacional. Pois bem, fiz essa defesa, tivemos uma decisão de 6-5 contrária,
com votos, com a devida vênia, absolutamente desfundamentados, politizados. E um ministro questionou ao Marco Aurélio, já que foi uma discussão tão longa, vamos logo apresentar o resultado. Ele disse, não, nós temos o mérito, vamos ao mérito, e é o mérito que virá agora. Felizmente, o ministro Marco Aurélio, honrando a cadeira que ocupa, disse que nós tínhamos um rito a cumprir. Pois bem, passa o tempo, Bolsonaro assume como candidato à presidência da República e se filia no PEN, no partido que eu representei para defender essa questão. A primeira exigência dele, que eu fosse destituído de advogado do PEN, para minha honra, para o meu gáudio, e disse, quero que seja destituído e que essa ação seja retirada. Evidentemente, mal sabe ele, não sabe nada, de que essa é uma ação indisponível. Mas eu fui, em 35 anos, pela primeira vez, destituído de um processo, que me honra muito. Coloco na minha sala essa destituição. E tenho agora a felicidade, ontem foi admitido pelo ministro Marco Aurélio, de ingressar como amicus curiae numa ação que é minha, que eu fui o autor, em nome do Instituto de Garantias Penais de Brasília, o que muito me honra, que é um instituto que eu ajudei a criar, e que nós queremos que tenha espaço, como tem o IDDD, como tem o IBCCRI do Brasil, como tem a Abracrim. E para mim foi importante, porque eu quero assumir aquela tribuna do Supremo agora em nome do IGP, e olhar fixamente para esses ministros, como o grande ministro Luiz Roberto Barroso, para dizer, Vossa Excelência tem que se definir agora de que lado está, se é do lado do Bolsonaro, ou se é do lado daqueles que defendem a presunção de inocência, a liberdade, é daqueles que defendem que não se pode haver uma contradição como houve no julgamento, porque pouco antes do julgamento, pressionado pela grande mídia, deste processo específico, da ADC 43, o Supremo Tribunal tinha feito um julgamento histórico, onde julgou o estado de coisa inconstitucional e condenou o Estado brasileiro pela péssima condição, pela tragédia que é o estado dos presídios brasileiros. Olha, um julgamento que elevou o Brasil nos fóruns internacionais e que, no entanto, criou uma seríssima contradição. Aquele mesmo Supremo que, ao definir sem a pressão da mídia, apenas sob o aspecto, não é ideológico, é sob o aspecto jurídico, a necessidade de fazer a condenação do Estado brasileiro, logo depois, por essa mídia opressiva, faz o contrário, resolve mandar para a cadeia antecipadamente, sem culpa formada, milhares e milhares de brasileiros sem rosto, sem voz, sem defesa, sem assistência. Essa é a coragem que o advogado tem que ter, é de fazer essa diferença. Eu não tenho dúvida de que vamos enfrentar, o ministro Marco Aurélio pediu ontem pauta para esse caso, vamos enfrentar um massacre dos Mervais da vida, vamos enfrentar um massacre para poder dizer que isso é em nome de 10 ou 15 grandes empresários. Tenho certeza, meus queridos amigos, que a minha voz não está falando em nome de absolutamente uma pessoa, uma classe, uma definição que não seja aquela sociedade oprimida, esquecida e absolutamente, no meu ponto de vista, massacrada por esse sistema penitenciário brasileiro. Duvido que qualquer pessoa séria tenha coragem de repetir essa basófia que falam os tribunais superiores, ao dizer que o mensalão e agora que essa operação Lava Jato mudaram o país, mudaram o poder judiciário do país. Perguntem, vocês que são de Minas Gerais, se lá no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena, onde muitas vezes o juiz não vai, ou vai de quando em quando,
Pergunta como é que se faz para distribuir um processo em São Paulo que demora 2, 3, 4, 5 meses, 7 meses. Se o Poder Judiciário mudou, não houve mudança alguma. É claro que é importante. É claro que o enfrentamento é importante. É óbvio que essa Operação Lava Jato tem uma importância fundamental ao desnudar essa corrupção institucionalizada que ninguém poderia imaginar. Mas esse enfrentamento não pode criar semideuses. Como diria Fernando Pessoa, arre, estou farto de semideus, onde é que há homem no mundo? Precisamos de pessoas que tenham noção não só do Poder Judiciário, mas noção da realidade brasileira. Nós fazemos um enfrentamento, eu acho que nós, que eu digo, os advogados criminais, nesse momento grave de criminalização da nossa profissão. Nós estamos sendo criminalizados. Recentemente, uma grande revista nacional me ouviu durante 2 horas sobre os excessos da Lava Jato. E a matéria foi sobre honorários. Uma surpresa absoluta. E ainda jogaram meus honorários lá para baixo, o que me prejudica no mercado nacional. Agora, é algo absolutamente, tenham certeza, coordenado. É uma tentativa de diminuir a advocacia criminal, porque nós estamos nessa trincheira da liberdade. Por isso, que quando eu, por mais difícil e corrido que esteja a vida, eu sou chamado a vir aqui para ter a honra de falar, junto à Abracrim em Minas Gerais, no momento em que a Abracrim começa a se fortalecer em Minas, e tem tido cada vez mais espaço no Brasil como um todo. Eu faço questão absoluta com muito prazer de vir, porque é importante que a gente tenha esse espaço de diálogo. Eu digo o seguinte, nós, ao longo da vida, o que eu posso dizer que tive, foi a possibilidade de ter voz, é a possibilidade de chegar, falei agora para 4.000 pessoas em Cuiabá, para 2.800 pessoas em Curitiba, para mais de 1.000 pessoas no interior do Paraná, para pelo menos umas 800 pessoas em Montes Claros. O que me interessa é a possibilidade de trazer essa discussão, a discussão necessária, porque nós temos que ter, na minha visão, e eu não sou dono da verdade, mas na minha visão, nós temos que saber que, analisando a natureza, é muito bom às vezes que tenhamos a humildade de sair da área mais intelectual e analisar simplesmente o que ocorre no mundo. A noite não cai devagar, tenham certeza disso, e é só analisar. Começa a escurecer aos poucos, para que você possa se acostumar, e de repente você é domado e dominado, às vezes, se estiver no interior, longe da cidade, por uma escuridão absoluta. É isso que está a acontecer no direito penal brasileiro. Estão dominando todos os setores e fazendo com que a escuridão caia sobre o processo penal, sobre a garantia individual e sobre o Estado democrático de direito. Se nós não estivermos atentos, nós teremos e correremos o risco de repente, acordarmos no momento onde já não será possível fazer muita coisa. Essa resistência democrática que se faz, ela é necessária. Muitas vezes, sou questionado em Brasília, mas você vai novamente fazer um debate em tal ou qual lugar, eu falo, essa é a vantagem da advocacia no momento em que querem fazer essa criminalização da advocacia criminal. É poder levantar, não a certeza, que nós não temos certeza de nada, mas levantar a dúvida e pelo menos poder fazer uma discussão com algum tipo de esperança. Um dos temas que me fizeram proposta de fazer, e eu me afastei um pouco, tendo em vista essa ousadia desse juiz de jurisdição nacional que fez essa proposta ao presidente da República, se fosse qualquer um de nós, estaria sendo processado por obstrução de justiça, é sobre a delação premiada. Eu já não sei quanto tempo tenho,
mas terminaria dizendo o seguinte: em primeiro lugar, quando você vai na Abracrim, você tem a convicção, se não a certeza, de que está falando em casa. Eu só não falo sentado, porque como advogado estou acostumado a falar sempre em pé, porque são colegas que dividem a angústia da advocacia criminal conosco no dia a dia. Eu gosto de contar uma história do que é a advocacia criminal. Nós temos esse vício da liberdade, essa necessidade permanente de estar discutindo, brigando pela liberdade. Já falei isso aqui nesse auditório, para mostrar a importância de você fazer o que gosta. E eu tenho uma paixão enorme, acho que dá para notar, pelo que faço, e não faço mais nada do que isso. Eu gosto de contar uma história que eu fui procurado por um empresário para mostrar a importância da advocacia criminal na minha vida. Fui procurado por um grande empresário paulista, uns anos atrás, que me disse: Cacai, minha mulher descobriu que eu tenho uma outra mulher, uma casa com outra mulher, e nem todas as mulheres aceitam isso, aqui em Minas especialmente. Então ela contratou uma grande advogada paulista, que é o terror dos maridos brasileiros, que é a Priscila, que toma tudo dos maridos e tal. E o pessoal pensa que o direito é meio como aqueles filmes americanos que você vê no fim de noite. E só eu queria que você enfrentasse ela nos tribunais. Eu falei: não, mas eu não faço direito de família, não tenho por que fazer. Eu faço quando eu me separo, eu dou uns palpites e tal, mas ainda assim com o advogado que eu contrato e tal. E ele disse: não, mas eu quero que você faça porque eu tenho 6 bilhões declarados no meu imposto de renda, ela vai me tomar metade e eu lhe dou 20% para enfrentar. Aí o meu caráter começou a diminuir, eu comecei a gostar de direito de família, e mais do que rápido, que eu já não tenho idade para mudar assim, eu falei: olha, para esse assunto, não quero conversar sobre isso, nenhuma hipótese eu quero pensar em advogar para você. Aí ele deu um murro na mesa e disse: se você não aceitar, eu mato ela. Eu falei: aí é minha área. Sem, no entanto, induzir. Eu não falei mata que eu advogo, porque seria a hipótese de eu estar participando. Então a advocacia criminal é um pouco isso. É a gente fazer essa paixão. Quando eu discuto sobre delação no Brasil afora, vejam bem, o Instituto da Delação é um instituto absolutamente necessário, importante e fundamental no combate ao crime organizado. Não o que estão fazendo no Brasil. Deturparam o Instituto, acabaram com o Instituto. Ainda ontem, despachando com o ministro Celso de Mello, conversei longamente com ele sobre o que vai ser o Instituto da Delação, porque simplesmente nós tivemos um procurador da República que teve a audácia de dizer num parecer que a prisão era assim feita para obter a delação. E o Ministério Público nada fez, a OAB nada fez. Não houve uma representação contra esse cidadão. E depois, no outro dia, ainda falando para o Conjur, perplexo, o Conjur foi entrevistado, ele disse: não, passarinho preso canta mais bonito. Então nós tivemos uma deturpação desse instituto, e é interessante que eu tenho falado sobre isso há 2 anos, e agora o ministro Lewandowski fez um belíssimo despacho ao não aceitar determinada delação, onde ele diz o seguinte, claro que eu falo com mais ênfase, sem a necessidade tão técnica, que sou advogado, estou entre amigos, me sinto em casa, mas o Ministério Público se substitui na delação ao Poder Judiciário. O Ministério Público impõe pena num processo que não existe. O Ministério Público impõe forma de cumprimento de pena que sequer tem previsão na Lei de Execução Penal. É algo estarrecedor. Esse despacho do ministro Lewandowski, e soube ontem pelo ministro Celso de Mello que o ministro Alexandre também teria dado um despacho semelhante, talvez venha a trazer pelo menos a hipótese de discussão no Supremo Tribunal Federal do que nós podemos fazer com a delação, que é um instituto importante que foi rigorosamente mal usado por essa operação que se julga a única detentora da verdade no Brasil. Essa é a realidade.
nós temos hoje 298 delações premiadas. É absolutamente inacreditável. Eu fui falar recentemente fora do Brasil. Quando eu disse os números dessa operação, ninguém acreditava. Achava que eu estava errado nos números. Você pega a ação contra o Temer, são 90 testemunhas apontadas pelo Ministério Público. Claro que naquele momento insano do Rodrigo Janot, de flechar a tudo e a todos, e principalmente o seu próprio pé e a testa. Porque dos 90, 89 são delatores. Como é que se pode fazer prova em cima de delatores? Então nós temos hoje uma necessidade de rediscussão um pouco geral, quando você tem uma necessidade de fazer uma discussão diferenciada do que é a delação premiada. A delação é um instituto absolutamente necessário no combate ao crime organizado, absolutamente deturpado por esse grupo que está coordenando a Operação Lava Jato. Eu chego a dizer, com os riscos que tenho de ser criticado por isso, que com todos os avanços institucionais que tivemos no combate ao crime organizado, que é algo que realmente chocou a todo o país, os avanços podem chegar a um ponto tal de que os ganhos que tivemos sejam deixados de lado frente ao extremo perigo que temos no prejuízo ao Estado Democrático de Direito e às garantias individuais. Eu não quero nenhum enfrentamento, nenhuma hipótese de enfrentamento, por mais grave que seja o enfrentamento que esteja sendo feito. Eu não posso admitir que seja feito contra as instituições democráticas que, com tanta dificuldade, nós conseguimos estabelecer no país. Essa é a reflexão final que eu pediria para vocês fazerem comigo. Eu penso que todos nós sabemos dos avanços. Porém, essa empáfia, essa cegueira nesta operação específica, faz com que nós tenhamos uma dificuldade enorme de dividir, de distinguir o que está sendo feito dentro do Estado Democrático de Direito, dentro das prerrogativas constitucionais, ou o que está sendo feito para criar uma pequena casta que favorece a esse grupo que se auto-intitula os defensores e os heróis da pátria. O Brasil não precisa de heróis. Triste o país que precisa de heróis. Precisamos de uma estabilidade democrática, de uma sociedade absolutamente que cobre. Os advogados têm o seu espaço fantástico nesse momento. Nós, mal ou bem, mesmo com toda a criminalização que se faz do processo penal brasileiro, e especialmente da figura do advogado criminal, nós ainda temos espaço. Se nós fizermos reuniões como essas, é muito importante, mas temos que fazer diferente, Camila. Temos que fazer diferente, presidente, porque eu acho que nós temos que parar de falar só para os advogados. Aqui nós temos amigos que pensam em tese como nós temos que sair para a sociedade, nós temos que participar de outros debates, o debate institucional. Fui falar agora num congresso de psiquiatria, quase fiquei lá, parecia um louco, mas na realidade é necessário que nós saiamos desse nosso círculo vicioso, onde em tese nós concordamos com as nossas opiniões. Nós precisamos fazer um enfrentamento democrático na sociedade, que está viciada, que está oprimida por essa mídia opressiva. Uma mídia que quer falar que nós estamos defendendo, não o direito de defesa, não a ampla defesa e o devido processo legal. Estamos defendendo, na visão deles, o criminoso, e às vezes defendendo o crime, e nos confunde com aquele crime que o nosso cliente está sendo submetido.
Por isso, Sobral Pinto sabiamente disse: a advocacia criminal não é a profissão para covarde. E quando vejo o enfrentamento que eu faço com esses meninos midiáticos, eu me lembro de Nelson Rodrigues, que dizia: os idiotas perderam a modéstia. Mas nós corremos o risco de perder essa batalha, porque os idiotas são muitos, eles se proliferam, e eles têm o apoio da grande mídia nacional. O que nós temos? Nós temos o direito de falar, nós temos o direito de observar esses excessos, nós temos que enfrentar esse momento do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo Tribunal dá um recado errado para os juízes de primeiro grau, para os tribunais como um todo no país, com um ativismo desnecessário, como aconteceu no caso específico da presunção de inocência, com a possibilidade que querem de cada vez mais afastar o uso do habeas corpus. Ontem a primeira turma resolveu que não cabe habeas corpus para casos em que não haja prisão. Cada vez mais o Supremo Tribunal se fecha, cada vez mais é um processo penal elitista. Ora, eu costumo dizer que o nosso cliente, seja ele quem for, e olha que quando fui menino, quando fizemos lá o Centro Acadêmico de Direito, ou quando fui estudante em Patos de Minas, eu achava que era interessante fazer uma revolução por dia, ou uma revolução por mês. Eu costumo dizer que a minha geração foi para as ruas para pedir liberdade, a geração de hoje vai para a rua para pedir mais prisão. Que geração sairá desse conflito que nós estamos vivendo? Eu, quando fui sonhador naquela época, que julgava que o importante era fazer a revolução, hoje eu digo que o importante é manter a ordem constitucional. Virei um reacionário assumido. Manter a Constituição seria uma grande vantagem. Se o Supremo Tribunal cumprisse pelo menos a regra da presunção de inocência, o país seria um país que poderia dar um exemplo para o mundo. E aí você tem ministros que têm a ousadia e a coragem de dizer: não, como está posto aqui, não existe em país nenhum, é o jabuticaba brasileira. Se fosse, seria um orgulho, mas não é. Se você fizer a comparação, o direito comparado, vários países pensam como aqui. A diferença, meus amigos, eu tive um caso agora relevante, em que fui à Suíça para tratar do desdobramento do caso na Suíça. Cheguei lá, o advogado falou: amanhã o seu caso estará nas primeiras páginas dos jornais. Eu, acostumado de ser intimado pelo Jornal Nacional, não me assustei. No outro dia, compro o principal jornal de Geneve, tem a matéria grande, não tem o nome do meu cliente. E eu falei: alguma coisa aconteceu. Perguntei ao advogado, ele disse: claro que não. Aqui não sai o nome da pessoa antes de uma condenação. Olha que coisa fantástica. Aqui no Brasil, você tem essa espetacularização do processo penal, onde os procuradores, quando vão apresentar uma denúncia, convocam a imprensa nacional e durante 2 horas expõem a vida da pessoa em público, com a pré-condenação. Nada disso é feito por acaso. É claro que, em parte, é vaidade, é para vender livro, para poder pagar palestras e tal, mas, na verdade, o grosso é para fazer a pré-condenação, para julgar a sociedade contra aquele cidadão e o Poder Judiciário contra aquele cidadão, para impedir que alguém tenha a ousadia e a coragem de absolver um cara daquele, que já está pré-condenado. Eu pergunto: e se eu ligar para a Globo News e falar: eu quero 2 horas de paridade de armas? Há um uso abusivo, há um massacre na imagem da pessoa que está sendo investigada e que poderá ser qualquer um de nós ou de alguém ligado a nós no futuro. Eu escrevi um artigo há 20 anos atrás chamado Jogo de Máscara, que acredito ser absolutamente atual. O cidadão está em casa,
às vezes massacrado pela vida, com dificuldade financeira, com dificuldade de emprego, torce para o Atlético Mineiro, a vida dele está péssima. Ele liga a televisão e vê sendo preso um político importante ou um grande empresário. Ele tem um regozijo íntimo, um diabo que existe dentro de cada um de nós, uma alegria que ele não consegue explicar, como se tivesse uma vingança. Naquele momento, chega mais perto, naquele momento, vou terminar aqui, 1 minuto, naquele momento ele não consegue fazer nada mais do que quase que se vingar daquilo que ele não consegue explicar. E aí ele veste a máscara da hipocrisia. Ele não quer saber se aquele cidadão foi dado o devido processo legal, o direito de defesa. Mas como diz o poeta maranhense, a vida dá, nega e tira. Um dia isso pode bater nele, ou bater em alguém ligado a ele, ou bater em alguém da família dele. Aí ele veste a máscara do devido processo legal, ele veste a máscara da necessidade de que todos tenham acesso a um advogado, que todos tenham acesso à ampla defesa. Eu fico extremamente feliz de estar aqui e digo para vocês, dentro desse último minuto, que eu tenho dito pelo país afora que a grande vantagem que nós advogados temos que ter, primeiro, vamos sair, é muito bom falar na nossa casa, mas vamos sair da nossa casa, vamos passar a falar pela sociedade, vamos nos expor, vamos mostrar o grau de necessidade que existe hoje de um pouco de vascularização inteligente, para terminar essa mesmice do Ministério Público, essa mesmice da mídia oficial. Eu tenho a alegria de dizer que o que me deu a vida na advocacia foi a hipótese de ter voz. Então eu venho aqui com muita alegria e gosto de contar uma pequena história que, para que vale a pena sair e vir aqui falar para vocês, para que vale a pena sair e andar o Brasil falando o que eu acredito. Muitas vezes tendo dúvida se estou completamente certo, apenas com a certeza que estou muito certo. Eu digo que essa vida é como o poeta fala sobre a utopia. A utopia é como o horizonte. Você anda 2 passos, o horizonte se afasta 2 passos. Você anda 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Então, para que serve a utopia? Serve para caminhar. E é isso que eu sinto que estamos fazendo juntos. É caminhar em busca de um sonho que seja, ou pelo menos de verdades que nós acreditamos, para que a gente possa tentar mudar esse massacre por que passa a sociedade brasileira nesse momento punitivo e monotemático. Eu terminaria me permitindo, como sempre gosto de fazer, recitando uma poesia de um poeta mineiro que chama Antes Soneto da Não Matéria. Na não matéria agora estou, existo, o pensamento pensa o pensamento. A ostra pensa a pérola por dentro, sou meu reverso, espelho e me contristo. Na matéria muitas vezes penso em ser matéria pura ou ser omisso. Na matéria eu não consigo isso. E já que não consigo, falo, invento. E finjo ser figura e sombra e pus. E finjo para o meu povo que sou luz, que sou um resto puro de alvorada. Na não matéria não se logra, é triste. E a gente fica sendo, porque existe vaga ilusão de ser, não sendo nada. Obrigado.